Eu quero hoje ter um tempo de meditação com os irmãos, uma palavra que, se nós lermos ela de uma forma, talvez, desleixada, despreocupada ou até desinteressada, nós podemos não entender. Mas a palavra de Deus, ela por si só, ela já é suficiente para que nós entendamos, compreendamos e possamos ter uma visão, um vislumbre da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, se você puder abrir em Mateus capítulo 20, nós vamos meditar numa parábola. Esse eu gostei, hein? Pode deixar. Mateus 20, aqui no título diz a parábola dos trabalhadores na vinha. E mesmo assentados, nós vamos ler aqui alguns versículos, uma leitura um pouco extensa, mas muito, muito importante. Todos acharam? Mateus 20, quem não achou, acompanhe aqui, porque a mídia já colocou. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, e começando pelos últimos, indo até os primeiros. Versículo 9: Vindo-os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Versículo 15: Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Mais uma vez, Pai, obrigado pela tua palavra, poderosa, suficiente para transformar vidas, para mudar caráteres, para transformar situações. Nós, Senhor, queremos nos deleitar na tua palavra nessa noite. Fala conosco, meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu não sei se você já havia lido esta parábola, e eu não sei se você já leu, e se quando você leu isso te causou uma estranheza. De fato, se nós olharmos com olhos humanos, ela é um pouco esquisita. Imagina, Bertinho, você trabalhando lá desde as 6 da manhã, aí chega alguém para trabalhar às 5 da tarde, e vocês trabalham até às 6, e no momento de receber, aquele que chegou na última hora, recebe o mesmo valor. E se nós olharmos, como eu disse, de uma forma talvez desinteressada ou desleixada para essa palavra, nós podemos não entender. Essa palavra, queridos, é claro, ela fala de graça,
ela fala de misericórdia do Senhor, ela fala de um Deus que não olha para nós, por aquilo que nós fazemos. A salvação, a bondade de Deus não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Isso já foi dito inúmeras vezes aqui. Claro que nós sempre diferenciamos, não são as obras que nos justificam, mas aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, são, que entenderam, que são cristãos, que são discípulos de Cristo, certamente farão boas obras. Isso para nós é claro, amém, igreja? Isso para nós não tem dúvidas, não são as obras que nos dão a salvação, foi Cristo Jesus, através do seu sacrifício. Perdão. Porém, eu quero nessa noite olhar para esta parábola e trazer para a minha vida, e você da mesma forma traga para a sua vida, uma perspectiva de em que posição talvez nós estejamos dentro desta parábola, se nós entendemos de fato que fomos chamados a sermos servos de Cristo, e se de fato temos sido servos de Cristo. Eu não sei se você reparou, mas esta parábola começa dizendo do quê? De vinha? De trabalho? De prosperidade? Não. Ela fala, obrigado, filho. Tá bom, pode deixar. Ela fala de reino. Diz assim, porque o reino dos céus é semelhante. Queridos, deixa eu só dar um aviso que eu esqueci. A pastora Lu não está aqui hoje. Eu estou avisando porque ela me avisou, é óbvio. Ela não está nada bem, ela está muito gripada. Ela realmente, de manhã para cá, ela piorou assim muito. Então, literalmente, ela não passa um minuto sem escorrer o nariz, sem ter que limpar o nariz, coriza. Então, ela preferiu ficar. Então, ela pede desculpas pela ausência dela, mas é por um bom motivo. Ou melhor, é pelo motivo de força maior. Tá bom? E continuando aqui, então começa dizendo do reino. E eu olho aqui, queridos, para o versículo 1, a primeira coisa que eu vejo é que fala que um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. A parábola é muito clara, ela diz que é o dono da casa que vai até os trabalhadores. Não são os trabalhadores que vão até o dono da casa. E aqui eu já identifico algo que é real, que é verdade na palavra de Deus, porque a Bíblia diz isso, o Senhor Jesus disse, não foste vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi. Ou seja, queridos, se você está aqui hoje assentado, ouvindo uma palavra de Deus, se você está aqui hoje, com a sua vida talvez em ordem, eu quero dizer no sentido pelo menos moral, não é mérito seu, não é mérito meu, não é porque somos bons, não é porque nós fomos até Deus pedindo, Senhor me salva, mas é o Senhor que saiu em busca de servos, de homens e mulheres, para que estes fossem agregados, atraídos ao seu reino. Ele diz aqui que ele foi ao encontro, e queridos, a palavra não mudou, Deus continua procurando servos, Deus continua procurando pessoas, Deus continua procurando homens e mulheres que possam se prontificar. Nós cantamos aqui, foi o nosso primeiro acampamento, eis-me aqui. Então, queridos, essa palavra, ela é para mim, para você hoje. Deus continua procurando pessoas, Deus continua procurando servos. E não é só para quem está perdido, não é só para quem está distante do Senhor. Deus continua procurando servos nas fileiras das igrejas. Porque, queridos, tem uma diferença muito grande entre um servo e um espectador. Tem uma diferença muito grande entre um filho e um simples usurpador. E o Senhor diz que ele sai de madrugada para buscar servos, trabalhadores, melhor dizendo, para a sua vinha. E o versículo 2 ele fala aqui do primeiro grupo que ele leva consigo. Vamos ler de novo. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Só para a gente se contextualizar,
talvez você já saiba disso, 1 denário era o salário de um dia de um trabalhador, mas não era um salário qualquer. Eu fui pesquisar, um soldado romano, naquele contexto, ganhava por ano 225 denários. Nós hoje, trabalhadores comuns, que somos empregados da iniciativa privada, trabalhamos em média 250 dias por ano. Eu não sei quanto trabalhava um soldado, mas acredito que não era moleza. Então, um soldado romano ganhava até talvez menos do que 1 denário por dia. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que o Senhor ajusta com estes trabalhadores 1 denário. E aqui eu quero começar a olhar para o primeiro grupo. E talvez, queridos, queira o Senhor que não, nós podemos fazer parte, alguns de nós podem fazer parte desse primeiro grupo. É o grupo daqueles que servem a Deus por uma recompensa. E calma lá, eu não estou dizendo que isso é errado. A Bíblia diz que o Senhor sai para buscar um grupo, o primeiro grupo, e diz que tendo ajustado com eles 1 denário. Mas, queridos, eu preciso olhar aqui e talvez olhar para a minha vida e falar, será que o fato ou as razões ou as motivações que tem me levado a servir ao Senhor não são somente pelas pagas, pelas bênçãos, pelos privilégios que o Senhor me dá? Aqui nós vemos que aqueles homens foram trabalhar, e tudo bem, por aquilo que eles receberiam. E nós não lemos, até porque por uma questão de tempo, mas se nós pudéssemos voltar um pouco, nos capítulos 19, 18, nós veríamos algumas coisas, do 19 a princípio. No 19 a gente vê o Senhor tendo um encontro com um jovem rico, e depois Pedro fala assim, Senhor, nós tudo deixamos por causa do Senhor. Aqui o Senhor estava dando continuidade àquilo que ele havia falado aos seus discípulos, mas ele estava mostrando algo muito superior, algo muito maior, que muitas vezes os nossos olhos não enxergam, porque muitas pessoas estão servindo ao Senhor pela recompensa de uma boa família, pela recompensa de ter paz em casa, pela recompensa de ter saúde, pela recompensa da eternidade com Cristo. E nós precisamos sondar os nossos corações, queridos. Talvez nós estejamos aqui, nesse primeiro grupo, mas no versículo 3 até o 5, não vou ler de novo, mas fala que o Senhor saiu à 3ª hora, e ele chama um grupo que estava desocupado, e depois ele faz a mesma coisa no versículo 5, um outro grupo, a 6ª e a 9ª hora. Isso, obrigado, Cristiano. Só para a gente se localizar, quando a Bíblia fala de 1ª hora, 6 horas da manhã, 3ª, 9, 6ª hora, meio-dia, e 9ª hora, às 15 horas. O Senhor sai, aqui o Senhor da vinha sai, e ele pega novos trabalhadores. Mas aqui, queridos, eu não sei se você já havia prestado atenção nisso, eu não tinha. Ele fala algo aqui muito interessante. Ele fala aqui no versículo 4. Lembra o primeiro grupo, ele oferece o quê? Vamos lá, igreja, o quê? 1 denário, um ótimo salário. Mas no segundo grupo, versículo 4, põe ali, está aqui já, né? Disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. O primeiro grupo já tinha um valor estipulado, o segundo não. O segundo ele diz, eu lhes darei o que for justo. E se fosse o meu tio Maia, que é bom de cálculo, ele já ia falar, bom, eu fui chamado na 6ª hora, meio-dia, está fácil, vou ganhar meio denário. E aqui, queridos, eu vejo o segundo grupo, que é aquele grupo que conhece o Senhor, que espera na palavra do Senhor, que traz a palavra do Senhor, onde diz assim, de Deus não se zomba. E eu falei essa palavra, amados, a gente sempre olha para o lado negativo,
mas ela não tem um lado negativo, ela tem ambos os lados. Ou melhor, ela tem apenas um lado, o lado do princípio de Deus. Deus estabeleceu princípios, e aquilo que Deus estabeleceu, Ele não muda. Deus disse, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isto também ceifará, colherá. E esse segundo grupo, talvez, é o grupo que olha e fala assim, nós vamos receber o que é justo, o que nós plantamos, nós colhemos, o que nós fizemos, nós recebemos. E muitas vezes, irmãos, nós somos esse tipo de crente, somos legalistas, achamos que recebemos algo de Deus, porque somos bonzinhos, porque trabalhamos. Ou ao contrário, alguns até questionam a Deus, mas eu tenho servido ao Senhor, eu tenho ido à igreja, eu tenho tentado me santificar, eu tenho tentado ser fiel ao Senhor. E parece que as coisas na minha vida não acontecem. Parece que o pé da acerola do vizinho dá mais do que o nosso, né, o Benê? O pé não é mais a grama, agora é o pé da acerola. O pé da acerola do vizinho da frente parece que dá mais. E às vezes, queridos, nós estamos tão cegos. Lembra aqui, está falando de trabalhadores, de servos, que nós podemos cair nesse grupo legalista. Eu vou receber o que é justo, eu vou receber o que eu fizer, eu vou receber o que eu plantar. E queridos, eu não estou aqui invalidando, o Senhor diz isso lá em Hebreus, de Deus não se zomba. Se você planta discórdia, você vai colher discórdia. Se você planta mentira, você vai plantar mentira. Mas se você planta verdade, se você planta benignidade, se você planta bondade, se você planta fidelidade, se você planta misericórdia, você vai colher essas coisas. Amém? Mas este grupo estava olhando para ou melhor, para receber o que é justo. Mas, queridos, aqui tem um terceiro grupo. E hoje eu vou ser de verdade rápido. O terceiro grupo, e é esse que eu queria me deter um pouquinho mais, sem olhar para a palavra de Deus, vamos ver se você prestou atenção. O primeiro grupo foi que horas? 6. O segundo, 9, meio-dia e 3. E o último grupo? 1 hora antes, 5 horas da tarde, ou 17 horas. Lá no versículo 6, por favor. Quem está aí para narrar? Dani, Vitor, por favor. Versículo 6. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Queridos, o Senhor vai, aqui o Senhor da vinha vai e encontra alguns na hora 1/10. E eu não sei se você parou para analisar isso. Claro, é uma parábola, mas na parábola existe uma verdade eterna estabelecida por trás. E o Senhor coloca algo aqui que aos nossos olhos parece ilógico. Porque, deixa eu trocar aqui que está falhando já, né? E algo aqui me chama a atenção, que se o Senhor da vinha, se Ele diz que Ele foi na hora 1/10 e encontrou trabalhadores, era porque aqueles homens estavam ali durante o dia todo. E esse terceiro grupo, e queira o Senhor que nós estejamos nesse terceiro grupo, queridos, não é para trabalhar menos, tá bom? Antes que você dê um amém. Amém, esse é o desse grupo aí mesmo. Quero trabalhar menos e ganhar igual. Eu lembro uma vez, queridos, deixa eu só contar isso. A gente estava orando, e aí estava lá alguns irmãos, e aí um irmão chegou no final, e estava uma bênção aquele dia, e o irmão falou assim, não, eu cheguei no final, mas como diz a palavra, o que chegou no final vai receber igual aos outros e tal. E o outro irmão se ofendeu, ele ficou chateado, falou, não é bem assim não, nós estamos aqui orando há bom tempo e tal. E às vezes isso está, claro que não tem nada a ver com isso, a gente vai entender o que a palavra está dizendo, mas às vezes dentro de nós tem esse sentimento. Nós vamos na igreja quando tudo está pronto, quando as cadeiras já estão no lugar, quando tudo está limpo, quando a mesa está posta, quando o louvor já está pronto, quando as portas estão abertas, quando o pessoal da diaconia já está lá. Esse, né? Tá bom. E aí, muitas vezes, nós, inconscientemente, nós estamos vivendo assim, nós queremos que tudo esteja feito, tudo esteja pronto, nós não queremos participar e queremos no final receber igual.
Queridos, entendam, nós estamos falando aqui de servos, e nós vamos entender que há uma diferença. Mas o Senhor mesmo diz aqui que Ele pagou tudo igual. Calma, queridos, nós vamos entender isso. Mas vamos lá, voltando aqui. A primeira coisa, passaram o dia todo esperando, procurando. Este grupo, queridos, por isso que eu disse, queira o Senhor que nós estejamos nesse grupo. Porque aquele grupo, eu não sei se você já viu isso, mas quem pega rodovia pela manhã, você já prestou atenção que ficam uns camaradas ali no canto? E eles ficam com uma placa na mão escrito chapa. Queridos, vamos voltar para esse contexto aqui. Às vezes a gente olha o nosso contexto e não entende ali. A vida de alguém que trabalha com isso, de um chapa, ou de alguém que era um diarista, alguém que trabalhava por dia, ele dependia daquele trabalho para trazer o sustento para a sua casa. E aqui nós vemos este grupo de homens, este último grupo que foi contratado a hora 1/10, foi o grupo que perseverou. Eles passaram o dia esperando, procurando trabalho, eles passaram o dia disponível, dispostos. E a pergunta que eu faço para mim, e você faz para você, será, queridos, que de fato nós estamos nesse grupo? Será que nós estamos disponíveis? Será que nós estamos procurando? Será que nós estamos procurando trabalho? Ou como alguns estão procurando quem inventou o trabalho? Eu vou te dar uma notícia, quem inventou o trabalho foi Deus. Cuidado com o que você fala, está lá em Gênesis, viu? E não foi depois do pecado não. Alguns falam, por causa do pecado tive que trabalhar. Vai ler Bíblia, está lá. Deus colocou o homem no jardim e deu para ele cultivar, guardar, lavrar. Então, amados, o trabalho vem de Deus, tá bom? Então, voltando aqui. E muitas vezes nós precisamos olhar para nós e falar, Senhor, será que eu sou este grupo que está procurando de fato trabalho, está procurando trabalho no sentido de servir, de ser bênção na vida uns dos outros, de ser um instrumento de Deus na vida de alguém? A palavra de Deus me fala algo, o Senhor Jesus diz algo que, queridos, tem que chamar a nossa atenção. Ele fala assim, de que adianta se alguém vier te procurar e você falar assim, vai em paz, aquece-te, farta-te, vai em paz, que o Senhor te abençoe, se você não fizer absolutamente nada. Sabe, queridos, às vezes nós estamos tão indispostos, tão indisponíveis, estamos fugindo do trabalho, vamos colocar aqui no lugar desse grupo, cheguei lá 6 horas da manhã, 10 para 6, passou lá os primeiros coletores ali, senhores, não levaram eu, esperei até as 7, não levaram, até as 9 não levaram, eu vou para casa, o dia já era. Às vezes nós somos assim, eu tentei fazer algo para aquela pessoa, tentei fazer algo na igreja, eu tentei fazer algo no meu trabalho, mas não me deixam, não me dão espaço. Queridos, até que hora esses trabalhadores ficaram mesmo? 17, até as 5 da tarde. E Deus precisa olhar para mim e olhar para você e ver pessoas que estão disponíveis, que estão dispostas, que estão procurando ser instrumentos de Deus. Às vezes a gente canta, e nada contra o louvor, viu, Benê? Foi uma bênção. Mas às vezes a gente canta, eis-me aqui, Senhor. E como é que é mais? Esqueci, João. Mas tem um pouquinho antes aí, usa-me, uma coisa assim. Não, usa-me é a música da outra, né? Enfim, eis-me aqui. E aí a gente fala, Senhor, me usa. Senhor, eu quero curar os enfermos, eu quero ressuscitar os mortos, eu quero fazer maravilhas, eu quero isso, aquilo, outro. Mas, queridos, a pergunta é, você está disponível? Eu estou disponível para as pequenas coisas? E aqui no versículo 7, responderam-lhe, por que ninguém nos contratou? Queridos, aqui para mim tem algo tão, ninguém nos contratou. Quantas pessoas, amados, não foram alcançadas ainda? E eu não estou dizendo só dos não convertidos. Talvez aqui nessa noite tenha trabalhadores que estão esperando. Só que deixa eu falar uma coisa para você, se você é um desses. Talvez você esteja esperando no lugar errado. Opa, então vou sair da igreja, peraí. Deixa eu trabalhar. Você está esperando na pessoa errada. Você está esperando que alguém
que alguma circunstância aconteça para que você possa ser um trabalhador. Queridos, aqui a palavra é muito clara, está falando do reino dos céus. E aquele que sai para arregimentar os trabalhadores é o Senhor. Talvez você esteja esperando em pessoas. E eu já ouvi isso muito dentro de igreja. Pastor, não me dá oportunidade, porque lá na minha igreja ninguém me dá oportunidade, ninguém me nota. Queridos, você serve quem? Você está servindo pessoas, ou melhor, no sentido, você está querendo agradar pessoas, ou você está querendo agradar e servir a Deus, através de servir pessoas? Às vezes a nossa visão está tão limitada, que nós não enxergamos, mas aqui eles dizem, e eu quero olhar para este ponto, porque, então lhes disse, responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Quantos ainda, queridos, precisam ser alcançados? Quantos trabalhadores de valor não estão trabalhando na vinha do Senhor, porque ainda não entenderam, porque ainda não foram alcançados? E nisso eu trago para mim, e você precisa trazer para você, a nossa responsabilidade. Mas deixa um pouquinho adiante aqui. Então lhes disse ele, o Senhor, né? Ide também vós à vinha. Queridos, essa frase parece tão pequena, mas ela tem algo aqui intrínseco, né? Muito poderoso. Vamos recordar aqui, me ajuda a pregar. O primeiro grupo, qual era o salário? O segundo, o justo. Até então eles não sabiam que era um denário, mas era o justo. Qual é o salário do terceiro grupo? Não está escrito nada, queridos, aqui, ó. Olha o que o Senhor fala: ide também vós para a vinha. Não fala quanto, não fala nem se ia ganhar. Se fosse um Senhor injusto, que não é o caso do nosso Senhor, poderia dizer no final dessa uma hora, ó, isso aqui foi como um teste, tá bom? Você fez um teste, a gente vai analisar aqui, se for aprovado, qualquer coisa a gente entra em contato. Já ouviu essa frase, né? Já ouviu, Paulo? Qualquer coisa eu te ligo. Não, queridos, aqui tem algo muito poderoso. Eles não combinam salários, nem tem promessas. Fala o que é justo? Quem mais tem essa versão? Versículo 7 fala o que é justo. Oi? Mas é o versículo 7, né, Eric? É isso mesmo? Aí a gente vai ter que dar uma revida aí depois, revisada nisso daí. Ok. O que for justo. Tá bom, vamos ficar aqui então. Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, ide também vós para a vinha. Amados, aqui eu vejo esse grupo. Depois a gente vai trabalhar essa questão das versões, tá bom? Mas eu vejo aqui um grupo que vai sem expectativas, sem promessas, sem ambições. E assim, eu não estou querendo já validar ou invalidar alguma versão, queridos, mas para mim faria sentido se fosse uma continuidade dos outros versículos. E também saiu a hora 1/10, e aí esses também falou que pagaria o que era justo. Mas aqui eu olho para um grupo que vai apenas na confiança de um Senhor justo. E é aqui, queridos, que eu queria chegar. Quais são os motivos que têm nos levado a servir ao Senhor? É o que Ele vai nos pagar? A eternidade? Uma família com paz, saúde? Não que crente não fica doente, crente fica doente e morre. Morre, e tem crente que morre de câncer. Tem crente que morre atropelado, tem crente que morre com bala perdida, tem crente que morre vítima de assalto. Isso não é questão, querido, não é o que está em questão aqui, mas a questão é por que nós temos servido ao Senhor.
Será que é pelo denário? Será que nós somos o segundo grupo por aquilo que é justo? Eu quero fazer parte, queridos, do terceiro, que é na confiança de um Deus justo. E quando a gente olha para todas, para essas questões, para esses grupos que foram chamados, a história vai se desenrolando, eles trabalham mais uma hora, e aí, no versículo 11, e aqui a gente vai começar, talvez até aqui nós falamos, bom, eu não sei se eu sou do grupo 1, 2 ou 3, mas aqui a gente começa a identificar um pouco mais. Mas tendo o recebido, deixa eu ler o 10 para fazer sentido. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da vinha, ou melhor, o dono da casa. E aqui, queridos, talvez algumas vezes nós nos enquadramos nisso. Estes homens, a Bíblia diz que eles murmuram. E se você lembrar, ajuda aí a puxar na memória. Lucas capítulo 15, fala da parábola, fala de algumas coisas, mas ali em Lucas 15, o que mais fica marcado para nós é a parábola do filho pródigo, que na verdade deveria chamar a parábola do filho, oi? Não, podia ser também, né? Mas do filho que ficou em casa, ou a parábola do pai amoroso, porque o foco lá, depois leia na sua casa, não é o filho pródigo, o foco é outro, também faz parte. Mas aqui a gente olha e não dá para identificar com o filho mais velho. Quando o filho mais moço volta, o que ele fala assim? Você recebe esse teu filho de volta, que gastou todos os seus bens, não eram todos, com meretrizes. Aqui, queridos, murmuradores são aqueles que olham para a misericórdia, graça e bondade de Deus e fazem juízo, fazem julgamento. Ah, mas como que Deus pode perdoar tal fulano, que fulano lá não valia nada? Como que Deus pode usar? Até pouco tempo esse camarada estava não sei aonde, essa mulher estava não sei fazendo o quê. Como que Deus pode usar? Será mesmo que Deus perdoou? E aqui, queridos, sabe por que eles murmuram? Sabe por que nós muitas vezes murmuramos? Olha o versículo 10, a resposta está aqui. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. E aqui, queridos, aqui muitos de nós tropeçam. Muitos de nós tropeçamos. Ou muitas vezes nós tropeçamos. Porque eles pensaram que o que eles fizeram. E às vezes, queridos, tem muitos cristãos que estão pensando que aquilo que eles fazem tem mais valor, é mais importante diante de Deus. Queridos, eu falo isso com tristeza. Eu já vi pastores em cima de plataformas dizendo ou menosprezando outras pessoas, outros ministérios, chamando igrejas das quais o Senhor morreu de grupilho, falando com desdém, e muitas vezes nós podemos estar fazendo isso nos nossos corações, achando que aquilo que nós fazemos é mais importante, que aquilo que nós fazemos tem mais valor, que Deus deveria nos dar mais, porque nós fazemos mais, nós cantamos melhor, nós pregamos melhor, nós vamos mais à igreja, nós ajudamos mais os outros, nós trabalhamos há mais tempo. Ah, eu sou cristão há 25 anos. E isso, queridos, nos leva a correr o risco de nos tornarmos murmuradores, porque pensamos que receberemos mais. E sabe, amados, como nós precisamos vigiar nisso, de pensar que nós somos, que aquilo que nós fazemos é mais importante, que aquilo que nós fazemos tem mais valor. Não tem, queridos. Não é isso, perdão, deixa eu melhorar aqui. Não é isso que diferencia a paga. A paga aqui foi a graça de Deus
A salvação não é por aquilo que eu faço. Entendo, eu disse isso no começo. Claro que aquilo que eu faço, senão eu estaria invalidando outras tantas palavras. Como está em Coríntios, por exemplo, que fala que todas as nossas obras passarão pelo fogo, aquilo que for palha vai ser queimado, aquilo que for feno vai ser queimado, aquilo que for madeira vai ser queimado, mas o que é precioso vai se tornar ainda melhor. Mas o que está em jogo aqui não é isso, queridos, é a salvação. E muitas vezes nós estamos murmurando contra Deus, sem perceber, porque achamos que o que fazemos é melhor, é mais importante. E olha aqui o resultado, versículo 14. Olha o que o Senhor diz para esses: toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. E sabe, amados, aqui nós precisamos, por que nós precisamos olhar para isso? Porque se nós estivermos nessa categoria, daqueles que estão pensando que receberiam mais, nós corremos o risco de cairmos nisso aqui. Eu tenho uma história que eu já até contei aqui, eu acho muito interessante, e ela mostra o valor de um cristão. John Wesley e George Whitefield foram contemporâneos, um de visão calvinista, outro de visão armeniana. Naquela época isso não era tão acentuado como hoje, mas alguém quis causar intriga entre eles e chegou para George Whitefield, perguntou: o que você acha de John Wesley? Ele disse: é o homem mais santo que eu conheço. Olha, queridos, ele fala assim: é o homem mais santo que eu conheço. Ele estava vendo no outro, não em si. Ele não estava dizendo, pensava que receberia mais. É o homem mais santo que eu conheço, e quando eu morrer eu quero que ele pregue no meu funeral. E de fato isso acontece. E aí foram perguntar para John Wesley o que ele pensava de George Whitefield. E alguém perguntou assim: você acha que ele vai estar no céu? Ou melhor, perdão, você acha que vai ver ele no céu? Ele disse: não. Não? Ele diz assim: não, porque ele vai estar tão próximo de Deus, que talvez eu não enxergue. Homens, queridos, mulheres, pessoas que olham e não são como estes, pensaram que receberiam mais. Teve alguém que falou isso, eu não lembro, está escrito em algum lugar. Alguém falou assim: aquele que quiser ser o primeiro, que seja. Aquele que quer ser servido, seja servo de todos. Quem disse isso mesmo? Jesus. E às vezes, queridos, nós queremos, ou põe o 10 ali, por favor, de novo. Está aqui, ó. Pensaram que receberiam mais. Qual tem sido a nossa postura? Mas vamos encerrar, que eu falei que hoje eu vou acabar mais cedo, eu vou cumprir minha promessa. Versículo 15: porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Aqueles que murmuram, aqueles que acham que merecem mais, além de correrem o risco de só receber o que é seu, só vai receber o que é seu. Versículo 14: só toma aqui o que é teu. Além de correr esse risco, também pode estar com os olhos maus. E a Bíblia diz: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo também assim será. Será, amados, que os nossos olhos têm sido bons? Será que os nossos olhos têm enxergado a bondade de Deus? Ou será que por causa da bondade de Deus, porque nós achamos que merecemos mais, que somos melhores, que fazemos algo mais importante, os nossos olhos têm sido maus? E eu encerro aqui com o versículo 16. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E eu não quero entrar, porque só isso aqui já daria uma pregação, mas se você quiser, pode entrar no canal da igreja, tem lá chamados, escolhidos, e tem uma outra chamada chamados, escolhidos e fiéis. Assiste, escuta aquela pregação lá. Mas aqui eu quero me atentar só a um ponto.
ele fala: assim os últimos serão os primeiros. Os primeiros, isso mesmo, são aqueles que colocam no Senhor a sua expectativa. São aqueles que se colocam diante do Senhor como servos, sem saber o que receberão, mas sabendo, independente da diferença que nós tivemos aqui de versões, mas independente disso, são pessoas que servem ao Senhor, sabendo que estão servindo a um Deus justo, que Deus não nos dará nem menos, nem mais, o mais já foi dado e nós nunca poderemos pagar, mas que Deus nunca nos dará menos do que nós fizemos. Será, queridos, que nós temos servido ao Senhor com essa visão? Ou será que no nosso coração há rancor, mágoa, feridas? Eu fiz tanto por aquela igreja, eu servi tanto aquela igreja, eu estava constantemente ajudando aquela pessoa, e agora a pessoa nem olha na minha cara, a pessoa nem fala comigo, eu não sou ninguém. Não, queridos, a Bíblia diz que se nós tivermos a postura daqueles homens, sem interesse, sem saber o que receberia, mas crendo que Deus é justo, nós seremos os primeiros. Os primeiros foram os últimos, porque se fiaram na sua capacidade. Trabalhamos o dia todo, aguentamos o calor do sol. Quantos cristãos falam isso? Eu sirvo a Deus há 20, 30, 40 anos. Não, porque eu nunca me desviei. Glória a Deus por isso, queridos. Eu sempre digo para os meus filhos, para mim, na Bíblia, um dos testemunhos mais lindos é de Samuel. Nunca se desviou. Nunca foi para as baladas, pegou todas, aprontou e tal, e voltou. Não. Mas às vezes, queridos, nós estamos querendo nos justificar pelo tempo, pelo aquilo que fizemos. E eu pergunto, antes de você responder, ou seja, aqueles que entenderam que é graça, os primeiros serão aqueles que entendem o que é graça. Trabalharam 1 hora, entenderam que era graça. Antes, não responda, mas se eu perguntasse para você, quais desses 3 foram alcançados pela graça? Não responda. Talvez você fale, é fácil, o último grupo. Ou talvez o último grupo e o pessoal da hora 9ª, da hora 6ª. Todos estes foram alcançados pela graça. Todos tiveram oportunidade de trabalhar, todos tiveram oportunidade de levar para casa o seu sustento. Queridos, não é porque você está no evangelho há 40, 50, 30, 20 anos, não é porque você é pastor, porque você é ministro, porque você dá o melhor dízimo, porque você faz isso ou aquilo, não é isso que justifica a graça. Todos foram contemplados pela graça. Aí a gente fala assim, claro, né? Mas os que foram antes trabalharam mais. Isso é fato. Você não precisa ser inteligente para perceber, está aqui. Mas você já parou para pensar? E aí eu te faço essa pergunta para você levar para a sua casa e pensar. Qual posição você gostaria de estar? Nos que trabalharam mais? Lembre-se, se coloca no lugar daqueles homens. E nós, que somos pais, hoje não só mais os homens, as mulheres, nós sabemos às vezes quanta luta é para levar o sustento para dentro de casa. Em que posição você gostaria de estar? Na posição daqueles que trabalharam desde manhã, mas às 6 horas da manhã eles já estavam assim, Dona Maria, glória, vou trabalhar hoje vai ter dinheiro, hoje vou levar dinheiro para casa. Trazendo para o nosso contexto, queridos, aqueles que tiveram a oportunidade de na sua adolescência, na sua juventude, na sua mocidade, na sua talvez, ainda no vigor da sua vida, de ter tido encontro com Cristo, e ter podido se separar de tudo aquilo que estava levando à morte. Qual grupo, queridos? Será que é o melhor? Ou será que é melhor? Não, é melhor o último grupo. Trabalharam só 1 hora, nem suou direito. Mas imagina a angústia do coração, 9 horas da manhã,
não tem serviço, meio-dia não tem serviço, 3 horas da tarde não tem serviço, parece que está tudo perdido. 5 horas da tarde, chega o resgatador, chega o Deus do refúgio. Talvez, queridos, você esteja olhando o que você esteja fazendo. Eu estou sempre lá, eu estou sempre servindo, estou sempre ajudando pessoas, eu me dou, eu me santifico, eu me separo, eu passo de bobo, às vezes eu perco. Queridos, você está garantido, seu salário está garantido. Fala amém, igreja. E quantos estão aí esperando? E talvez lá na velhice, e eu não tenho nenhum problema com isso, queridos, mas glória a Deus por aqueles que tiveram o privilégio de terem tempo. Quais são os frutos? Eu sempre digo isso. Ladrão da cruz foi salvo? Foi, queridos, é isso aí que a gente pode falar com certeza. O Senhor que salva disse. Mas ele chegou diante do Senhor com quais obras? Será que nós queremos chegar diante do Senhor assim? Então, amados, eu não sei em que posição você se identificou aqui. Talvez você se sinta como o primeiro grupo. Estou sempre servindo, estou sempre me... Eu não estou falando de igreja, tá? Estou falando de vida. Eu tenho 6 filhos, queridos, eu vejo o desafio deles. São todos jovens, 20 a 27 anos. Eu vejo o quanto que para eles é difícil santificar. Os meninos desse, bonito que nem o pai, as meninas dessa, linda do pai, lindo. E eu não estou falando só deles, eu estou falando de outros também aqui que eu sei que se santificam, que se separam. Não é fácil, queridos. Parece que está perdendo tempo. Ei, você jovem, juvenil, fez quanto, Isaac? 15? Está falando grosso já, né? Ô louco. 15 anos, 16, 13, aí vai. Parece que está perdendo tempo, a molecada na escola está fazendo, está acontecendo. Ou talvez você, queridos, que talvez lá no seu trabalho tenha oportunidade de fazer algumas coisas, ter um benefício. Parece que está perdendo tempo. Olha lá o outro, só trabalhou 1 hora. Mas, queridos, essa palavra, eu estou terminando ela de fato, ela fala de coisas muito mais profundas. Ela fala de um Deus que sonda corações, de um Deus que vê as intenções. Lembra desse último grupo? Ficaram na praça por quê mesmo? Me ajuda aí, eu esqueci. Porque eles não queriam trabalhar, né? Porque ninguém os contratou. Deus sabe do meu coração e do teu coração. E nós precisamos, queridos, olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero ser um trabalhador do Senhor. Eu não sei se eu estou entrando às 6, às 9, a meio-dia. Talvez eu esteja entrando às 5 da tarde. Mas eu vou usar essa última hora, aleluia, para fazer o meu melhor. Aqui, queridos, eu falei, tem meninos e meninas que estão começando a vida. E tem pessoas que já, como eu costumo dizer lá em casa, eu já cheguei naquela parte de cima lá, Humberto, da montanha russa. Agora eu já estou aqui, ó. Eu não sei onde ela termina, viu, Paulo? Mas ela vai terminar. Mas, queridos, não importa. O que você e eu vamos fazer com as horas, estou aqui parafraseando, com as horas de trabalho que nos estão sendo propostas? O que nós vamos fazer com a nossa vida? Ao mesmo tempo que eu falo para os mais velhos, olha, não importa, talvez, eu não sei, pode ser que muitos aqui que são mais velhos do que eu vão no meu sepultamento. Mas, queridos, não importa. Os mais velhos talvez não tenham tanto tempo, mas faça desse tempo um tempo precioso. Mas você, jovem, também pode cair na armadilha do diabo pensando: não, mas eu vou ter tempo lá na frente. Eu não vou entrar às 6, mas eu entro às 9, eu entro ao meio-dia. E vai protelando, e protelando, e protelando. Mas a mensagem, e eu encerro agora, queridos, eu quero chamar já o louvor para a gente ir para a ceia. Eu encerro para que nós levemos isso para casa e pensemos: o que nós vamos fazer? Que trabalhadores nós seremos?
Que servos nós seremos do Senhor nessas horas de trabalho que ainda nós teremos. Essa parábola fala que algum morreu porque trabalhou 12 horas. Amados, eu vejo uma coisa, e eu tenho certeza que Deus não vai, no grande dia do trono branco, o Senhor Jesus não vai falar assim para nós: olha, você fez demais, ó, você foi além, hein? Não vai dar bom para você porque você passou da régua. Não, queridos, mas eu não quero chegar diante do Senhor e o Senhor falar para mim assim: nossa, eu tinha muito para fazer em você e através de você, mas você ficou perdendo tempo na sua vida, tempo, com coisas. Nós vamos para ser, queridos, mas eu queria que nós nessa noite refletíssemos sobre isso. E eu não estou falando dentro da igreja, eu poderia ser tendencioso e trazer essa palavra para você, especificamente com relação à igreja, para que você venha e sirva, Não é essa a questão é o que nós temos feito diante do Senhor. Talvez aqui seja só um reflexo de como nós somos lá fora, mas nós precisamos pensar como nós temos nos portado.